Olá, muito bom dia, paz seja convosco. Hoje, sábado, dia 12 de junho, o ano é 2021 e eu quero aqui mais uma vez me utilizar de alguns minutos para poder compartilhar com você mais uma vez um vídeo que fala a respeito de um assunto que pode te intrigar no início, mas eu quero que você não tire as suas conclusões precipitadas, muito pelo contrário. Eu quero que você assista até o final, para você de repente não comentar algo sem saber a minha opinião final. Antes de mais nada, eu quero desejar aqui felicidades para Alice, que hoje completa 5 anos. Deus abençoe Alice, o papai te ama. E também não posso deixar de parabenizar a minha esposa, a nos desejar aí felicidades, afinal de contas, hoje é o Dia dos Namorados. Então, Priscila, para você, um grande beijo, eu amo muito você também. E antes de começar o vídeo, para você que acompanha pelo Facebook, você pode também entrar nesse link que está marcado aí do YouTube e você vai ali naquele sininho, você vai se inscrever no meu canal. Se de repente esse vídeo marcou algo em sua vida, de repente esse vídeo falou com você e você gostou, você vai lá, marca esse vídeo com gostei, se inscreve no canal e clica naquele sininho ali na parte inferior direita. Quando você clicar naquele sininho, todas as vezes que eu gravar um novo vídeo, você será notificado e também vai poder acompanhar. Eu quero aqui falar a respeito de um assunto que é polêmico. Você já escutou alguém falar assim: olha, abaixa o tom de voz. Você sabe com quem você está falando? Você sabe quem eu sou? Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você já escutou essa frase. Você sabe com quem você está falando? E eu quero falar um pouco nessa manhã sobre pessoas arrogantes, pessoas prepotentes, pessoas orgulhosas, pessoas que muitas das vezes se deixam levar pela petulância, pela soberba, pessoas que se acham maiores e melhores que as demais. Quem sabe você algum dia já usou essa frase, já usou essa fala. Olha, tome cuidado porque você não sabe com quem você está falando. Pessoas assim, elas na verdade, elas se apoiam muitas das vezes no dinheiro, no poder, na classe social. Algumas chegam a se apoiar no simples fato de terem a cor da pele diferente das demais e assim por diante. E eu acredito que quando você ouviu essa frase, algo mexeu aí dentro de você. Quem sabe você já passou por isso, se sentiu humilhado, se sentiu constrangido. Ou quem sabe você, dentro da classe social que você está, ou do sobrenome que você carrega, você já usou essa frase querendo se sobrepor a quem estava ali naquela ocasião. E eu quero aqui, em alguns versículos da Bíblia, demonstrar que o ser humano não é nada. Estamos todos no mesmo pé de igualdade perante Deus. Somos feitos da mesma matéria-prima. Ninguém é mais e nem menos do que ninguém. O interessante é que um homem chamado Pôncio Pilatos, e você já deve ter ouvido falar desse homem. Pôncio Pilatos, ele foi o governador da província romana da Judéia. Naquele momento, de então, no contexto bíblico, Roma tinha dominado Israel e tinha vinculado Israel a Roma. E Roma então tinha as suas províncias. Por exemplo, na Judéia, o governador era Pôncio Pilatos. E o relato bíblico diz que
prendem a Jesus e levam Jesus a Pôncio Pilatos, porque até então ele era a autoridade daquela época. E na ocasião, Pôncio Pilatos começa a interrogar a Jesus. E naquele interrogatório, a Bíblia diz que Jesus não responde. E ele começa a perguntar: você é o Cristo realmente que esse povo espera? Você é o Messias? Você é considerado rei? Você é uma autoridade? E a Bíblia diz que Jesus não responde. E aí lá no versículo de número 10 e 11 de João, capítulo 10, João 10 e 11, está escrito da seguinte forma: disse-lhe, pois, Pilatos. Olha, Pilatos acabou ali se estressando. E aí pergunta para Jesus: você não me responde? Você não sabe que eu tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? É mais ou menos a frase que eu acabei de falar no início. Pôncio Pilatos olha para Jesus e diz: olha, você não sabe com quem você está se metendo. Você não sabe com quem você está falando. Você sabe quem sou eu? E aí o versículo de número 11, Jesus responde: nenhum poder terias contra mim se de cima não te fosse dado, mas aquele que me entregou a ti tem maior pecado do que você. Jesus disse: olha, você não teria nenhum poder se esse poder não viesse lá do alto. O próprio Pôncio Pilatos caiu nesse erro de se achar poderoso. E na verdade, em uma certa esfera humana, ele tinha autoridade, ele era governador, mas ele estava naquele momento falando com o próprio Deus encarnado em homem. Mas o que eu quero refletir com você? Afinal de contas, quem é o homem? Como a Bíblia trata o ser humano? Só para você entender, a Bíblia, em primeiro lugar, o que eu marquei aqui, nos trata como pó. Você e eu somos pó. A Bíblia diz em Gênesis 3,19, olha, com o suor do teu rosto você comerá o pão, até que você volte à terra, visto que dela você foi tirado, porque você é pó, e ao pó você voltará. Que é o ser humano? O ser humano é como pó. Nós não somos nada. Sabe como a Bíblia nos trata também? Como verme. Olha para você que está se achando aí mais do que alguém. A Bíblia diz assim em Jó 25:6. E quanto menos ao homem, que é um verme, e o filho do homem, que é um vermezinho. A Bíblia, a palavra de Deus, diz que o homem é semelhante ao verme. E o filho do homem, um vermezinho. Você já viu um verme? E quando nós falamos de verme, nos vem à mente aquele bichinho que se alimenta de resíduos. Aquele bichinho que se alimenta de coisas podres. Eu vou mais além, o verme, aquele que se alimenta de carniça. E a Bíblia diz que o ser humano é assim, é como pó, é como o próprio verme. A Bíblia diz que o ser humano é como vapor. Olha só, não somos nada. Tiago 4,14 na parte B diz assim: porque o que é a vossa vida é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece ou desaparece. A palavra do Senhor diz que somos um vapor. Você já viu o vapor saindo da chaleira? Aquele vaporzinho que aparece por um momento e daqui a pouco desaparece. Esse é o ser humano. Esse sou eu e você. A Bíblia diz que nós somos como uma simples folha. Olha, em 1 Pedro 1,24 está dizendo: toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem, ou seja, o seu poder, a sua fama, a sua riqueza, o seu sobrenome, toda a glória do homem é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. Não somos nada. A nossa vida é um simples sopro. E o que mais me intriga, o que é o ser humano? A Bíblia diz que nós somos como um imundo. Esse texto realmente é para deixar o ser humano lá embaixo. Mas como eu disse no início, calma lá, assista até o final para você não ficar aí todo depressivo,
olha, e dizendo, realmente eu não sou nada, eu não sou ninguém. Calma lá, vamos até o final. O que mais me intriga é Isaías 64:6. Diz assim: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapos da imundícia. Quando você vai estudar esse texto, você vai entender o seguinte: naquele tempo, naquele período bíblico que Isaías escreveu, e até nos períodos bíblicos do próprio Jesus, nós entendemos que as mulheres tinham o seu ciclo menstrual como nos dias de hoje. E elas então cortavam pedaços de tecido, pedaços de pano velho, tecido velho, para usarem de absorvente. E aqueles tecidos eram chamados de trapos da imundícia. E a Bíblia nos compara como esses trapos de imundícia, a nossa justiça própria, o nosso poder, a nossa glória, é comparado a esses trapos que não têm nenhum valor. E além de não ter nenhum valor, ainda é imundo. E agora, depois de ouvir alguns versículos aqui, você ainda se acha melhor do que alguém, maior do que alguém? Eu acredito que seja um versículo para que possamos refletir, para que possamos meditar que nós não somos maiores nem melhores do que ninguém. Perante Deus, nós somos pó, nós somos verme, nós somos vapor, nós somos como a folha que cai, nós somos como os trapos da imundícia, mas, todavia, entretanto, vírgula, esse Deus ainda nos ama. Por isso que eu falei para você assistir até o final, para você não ficar aí triste, depressivo. Apesar de tudo isso que eu disse, que a Bíblia nos compara, esse Deus ainda escolheu nos amar. João 3,16, um texto que eu acredito que todos já devem ter ouvido, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glórias a Deus por isso. Esse texto agora começa a nos levantar. Os primeiros versículos foram para mostrar aquilo que nós somos diante do Todo-Poderoso, mas apesar de tudo isso, Ele ainda nos ama, vírgula, apesar de tudo que eu falei, a Bíblia ainda diz que nós somos a imagem e semelhança do Deus vivo. Quando lemos ali em Gênesis 1:27, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Somos feitos à imagem e semelhança do Deus vivo. Apesar de tudo aquilo que eu falei, ainda a Bíblia diz que nós somos a propriedade particular do Senhor. Olha só, agora pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, o Senhor falando, e guardar a minha aliança, então vocês serão a minha propriedade particular dentre todos os povos, porque a terra é minha. Apesar de tudo que eu falei, o Senhor ainda deseja que nós sejamos a sua propriedade peculiar, particular, exclusiva. Além de tudo que eu falei, a Bíblia diz que nós somos considerados a menina dos olhos de Deus, porque assim diz o Senhor, Zacarias 2:8. Depois da glória, ele me enviou às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho, assim diz o Senhor. Ele nos considera como a menina do seu olho, como aquilo que é especial, como aquilo que é importante. E em último lugar, para encerrar esse vídeo, ele deseja habitar em nós. Apocalipse 3:20 diz assim: eis que estou à porta e bato. Aquele, pois, que abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele, e ele ceará comigo. Apesar de toda a nossa incapacidade, apesar de todas as nossas deficiências, apesar de
todos os versículos que eu iniciei esse vídeo para mostrar o quanto o ser humano está num nível infinitamente abaixo do Senhor, abaixo do Criador. Ele ainda deseja habitar dentro de nós. E esse texto ele diz que o Senhor bate na porta, e aqui a porta se refere ao coração. E aquele que abrir, ele entrará, ele fará morada, ele ali habitará. Sabe o que eu aprendo com tudo isso? Eu aprendo que nós temos que ter um equilíbrio sempre. Saber quem nós somos, saber que não somos nada além daquilo que é a imagem e semelhança do Deus Criador. Saber que independente da conta bancária, independente de como nós assinamos o nosso nome, independente se temos uma posição, cargo social, nós não somos maiores ou melhores do que ninguém. Porém, a Bíblia diz que Deus, ele nos ama e ele tem um plano especial para a nossa vida. A Bíblia diz assim em 2 Coríntios 4:7, temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja do Senhor e não de nós. Sabe o que isso significa? Significa que nós carregamos dentro de nós algo muito precioso, porém o recipiente é muito frágil. E a Bíblia diz que é de barro. Ou seja, é como se carregássemos ouro dentro de um vaso de cristal. Algo muito precioso, porém aquilo que o carrega é muito frágil, é efêmero, é passageiro. Nosso corpo físico, a aparência, as posses, tudo aquilo que é externo é considerado como um vaso de barro. Porém aqui dentro, a nossa alma, o nosso coração, o nosso espírito, o nosso verdadeiro eu é muito precioso diante do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida e lembre-se, quando alguém falar, olha, você sabe com quem você está falando? Que esse texto possa fazer você lembrar que o ser humano não é nada, mas mesmo esse nada deseja ser habitado pelo Senhor para se tornar uma grande influência aonde colocar a planta dos seus pés. Deus abençoe a sua vida, deixe a soberba de lado, deixe a arrogância, deixe o orgulho e que você saiba conviver com os demais que estão à sua volta, sabendo que todos somos feitos da mesma matéria-prima. Deus abençoe a sua vida, beijo no teu coração e até um próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.